Alguns de vocês não tiveram um bom relacionamento com o próprio pai. Alguns de vocês sentem muito, mas muito, a falta do próprio pai. Alguns de vocês têm dificuldade para se relacionar com um pai eterno devido ao pai terreno. E é difícil fazer essa transição. Então nessa noite nós vamos interpretar esse pai eterno, esse Deus maravilhoso como fonte. Vocês concordam comigo que se tem uma fonte jorrando aqui, nós vamos até essa fonte e ela pode nos saciar. Só que vocês concordam comigo que a fonte, ela não escolhe quem que ela vai saciar, ela simplesmente vai jorrando. Já o pai, ele escolhe qual filho, né, ele vai ajudar, qual filho ele vai demonstrar mais carinho. Cara, enquanto que eu vou pregando, que você possa ter cura enquanto que eu vou ministrando isso. Porque talvez alguns de vocês viveram com padrastos, talvez alguns de vocês viveram com o próprio pai, mas perceberam em algum momento que esse pai não dava a atenção devida. Vamos lá, olha o que está escrito, Efésios 1:4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Gente, olha que legal o que Deus fez. Antes da criação do mundo, antes que qualquer coisa existisse, ele já tinha nos predestinado em amor. A natureza está criada e aguardada, com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Quando eu falo natureza, você pensa em quê? A natureza seria toda a humanidade e tudo que nela há. E aqui o texto diz que essa natureza, as pessoas, os animais, o meio ambiente, toda a atmosfera, o cosmo, as estrelas, o sol, a lua, o ar, as águas, as terras, tudo que você imaginar, está com uma grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. No outro texto ele está falando que antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado esse momento, ele já tinha separado vocês, cada um de vocês. E agora nesse texto diz que tem um mundo inteiro, um universo todo, pessoas, animais, coisas, energias, tudo olhando pra gente, olhando pra você, esperando uma atitude sua. Só que o texto é muito claro, porque o texto fala que ele está esperando a manifestação dos filhos. Quando você ainda não tinha entendimento que você não era um filho, era uma coisa. Porém agora você entende que você é um filho. Então agora parece que tem câmeras em nós mesmos. Pessoas estão olhando para nós. Pessoas no serviço, pessoas na faculdade, pessoas na igreja, pessoas fora da igreja, pessoas na sua casa, pessoas no seu trabalho. A única coisa que elas querem é a manifestação dos filhos. E essa manifestação, ela precisa ser algo natural, não algo forçado. Existe uma necessidade que eu venha conhecer a sua melhor versão. Então, olha lá. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior deles. Assim como também a aliança da qual ele era mediador. E superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Antigamente, as pessoas, para provar que eram ou que tinham um relacionamento com Deus, elas precisavam de objetos. Deus falou assim: eu não vou destruir mais a humanidade em dilúvio, faço uma aliança com vocês. E toda vez que apareceu o arco-íris, é aliança, está mostrando que não vai... Teve um dia que eu me preocupei, porque quando eu entendi isso há uns 10 anos atrás, eu falei, caramba, Deus não vai destruir mais a humanidade por conta do arco-íris. Só que tinha dias que eu não vi o arco-íris, mas eu sabia que em algum lugar ele estava aparecendo. Mas hoje eu entendo que mesmo se ele não aparecer, é irrelevante, por causa disso aqui. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior a objetos. Eu precisava de demonstrações, eu precisava de criações humanas para provar que eu tinha uma vida com Deus. Eu precisava de coisas materiais para dizer que Deus era na minha vida. Sabe aquele lance, se tem um carro bom, Deus é na vida dele, se não tem, Deus não é na vida dele? Isso precisa cair por terra da vida de vocês. E eu vou mais além. Sabe aquele lance, se tem um casamento bom, Deus é na vida dele. Se não tem um casamento bom, Deus não é com ele. Vocês já ouviram essa palhaçada? Só que a aliança diz que é superior a todas essas coisas, essas criações humanas, esses desejos nossos e carnais, ou as nossas invãs representações de santidade. Tudo isso já não faz mais diferença, porque nós conhecemos agora. E aí entra no que ele falou lá no começo do texto. Antes da fundação do mundo, já estava predestinado. Vocês já foram levantados, vocês já foram designados. Designados o quê, pastor? Designados para quê? Para revelar a manifestação dos filhos de Deus. Só que vai ser algo natural. Eu vou explicar por que vai ser natural. Vocês lembram que meu pai ele era careca? Vocês acham que eu
Deixa eu sonhar. Daqui 10 anos, vou ficar como? Porque eu puxei isso de quem? Então, peraí, vocês estão me dizendo que o que meu pai tinha, eu também vou ter. E aí, agora que eu sou um filho de Deus, naturalmente eu vou fazer essa representação de Deus na terra. Eu vou me esforçar para ficar careca. Vocês compreendem que se eu raspar o cabelo com uma maquininha agora, raspar, daqui 2 dias, 3 dias, vai nascer alguma coisinha? Pouca coisa, mas vai, né? Compreende? Vocês conseguem entender que eu posso tentar fugir disso, mas é inevitável? Porque está na minha genética, porque está no meu DNA, e é algo natural. Pastor, você está me dizendo que eu vou representar Deus na terra de forma natural? Sem forçar, sem manifestações humanas, sem objetos, sem trejeitos espirituais. Naturalmente vai acontecer. E isso não é um plano meu, é um plano dele. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Vocês têm noção do que é predestinar? Se eu disser para vocês que antes de vocês decidirem virem para cá, isso já estava escrito, vocês acreditam ou não? É que o nosso ego não vai permitir isso. Nosso egocentrismo, o antropocentrismo não aceita isso. Como assim um Deus que não deixa eu tomar decisões? Como assim um Deus que não deixa o meu plano ser mais forte, mais belo do que o dele? Cara, a Bíblia fala que antes da fundação do mundo, ele já tinha um encontro com você. Não fostes vós que me escolhestes. Não foi você que um dia falou, vou me render a esse Jesus. Vou me voltar para Jesus. Olha como é que foi a situação. Pelo contrário, vós, escolhi a vós. Não foi um lance você falou, vai ser assim. Foi um lance ele dizendo, vai ser assado. E aí agora eu consigo compreender que tudo que sai fora dos meus planos, ou dos meus planejamentos, ou das minhas próprias ideias, que me geram frustrações momentâneas, ou tristezas, agonias, decepções temporárias, eu consigo ver que lá no final tem um propósito maior, não criado por mim, mas criado por ele. E agora vamos voltar para aquela ideia de cura. Pastor, eu não tive um bom relacionamento com meu pai, sinto falta do meu pai me maltratou, meu pai foi tão bom. Cada um tem o próprio relacionamento com o pai terreno. Eu quero agora que você faça uma transposição, não para o pai, porque talvez psicologicamente isso te machuque, mas para a fonte. A fonte não para de jorrar. Vocês sabiam disso, que uma fonte, ela fica jorrando? Se chover, ela fica jorrando, pessoal? Ou a chuva para a fonte? A chuva, muitas das vezes, chuva pode ser qualquer barreira que você enfrente. Muitas das vezes pode parar a nós, mas não a fonte. E quando nós estivermos parados, recorreremos à fonte. Porque tudo isso foi antes da fundação do mundo. Não um negócio de agora. Não é uma vontade humana, não é um desejo carnal, não é um pensamento, quero e vou fazer. Igrejas existem, não é porque foi a ideia de um ser humano. Falou, vou fundar uma igreja. Já estava tudo planejado. E aí hoje, aquilo que você olha e não entende, amanhã ficará mais claro. Vocês concordam comigo? Que se eu pegar o sal e colocar na boca de cada um de vocês agora, mas uma coisa eu tenho certeza que vocês vão sentir, que é sede. Então Deus escolheu vocês para colocar sede em todo mundo da presença dele. Vocês têm noção do que ele colocou na gente? E não é de forma forçada, é de forma natural. Então as pessoas vão sentir sede de Deus por passar meia hora comigo. As pessoas vão sentir sede de Deus por passar um dia com você. Isso é maravilhoso e é simples. Que é a gente que vai complicando aquilo que não é complicado. Que você possa entender e que fique claro para você nessa noite. O plano dele não falhou. Pessoas entraram, pessoas saíram da sua vida. E o plano dele continua. Você curado ou não curado, o plano dele continua. Que Deus abençoe vocês. Aí nós vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus.